Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui à nossa sexta aula do nosso curso focado para o concurso do Corpo de Bombeiros. Você que está se preparando de maneira séria, tira todas as distrações aí, foca o máximo possível, pega o seu caderno para anotar e bora começar aqui a nossa aula, que o nosso tema de hoje é movimento, velocidade e movimento retilíneo e uniforme. A nossa aula é focada para concurso, para você saber resolver questão. Então eu vou começar aqui te falando sobre o cálculo da velocidade. Olha só, velocidade. E aí, como é que a gente faz para calcular a velocidade? Existe uma fórmula, eu vou te explicar essa fórmula, mas depois eu vou te falar um jeito de você fazer sem a fórmula, tá bem? Então vamos lá, olha só. Como que eu faço para calcular a velocidade, professor? A velocidade, gente, ela vai ser calculada quando eu fizer a razão, ou seja, a divisão de ΔS sobre ΔT. Essa é a fórmula aqui para velocidade. Mas quem que é esse ΔS aqui? Esse ΔS é o deslocamento. Professor, eu posso entender que é o tanto que o carro andou? É, a distância que ele andou. A gente pode entender a grosso modo assim, tá bem? E esse ΔT que aparece aqui é o intervalo de tempo. Beleza? É o intervalo de tempo, tranquilo? Então eu posso calcular a velocidade utilizando essa expressão aqui, ΔS sobre ΔT, tranquilo? Essa é a fórmula aqui para velocidade. Professor, mas se eu não quiser fazer com essa fórmula, como é que eu faço aqui? Bom, se você não quiser fazer com essa fórmula, gente, tem o chamado triângulo mágico, olha só. Triângulo mágico da velocidade, que eu vou te explicar aqui. Beleza? E aí tu vai poder fazer o cálculo de coisas que envolvem a velocidade sem a fórmula. Tranquilo? Bora lá, professor. Como que é esse triângulo mágico? É o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Triângulo mágico, também conhecido como triângulo do Deus vê tudo. Triângulo do Deus vê tudo, professor? É, ó. Aqui no triângulo você vai dividir dessa forma. E aí você vai fazer assim, ó. Aqui em cima você vai colocar D, aqui V e aqui T. Esse D que aparece aqui é a distância, o deslocamento, tá certo? Esse V é a velocidade e esse T é o tempo, tranquilo? Olha só como é que você vai fazer, gente. Se você quiser descobrir a velocidade, vamos imaginar que a questão te pede a velocidade de determinada situação que ele coloca lá. O que é que você faz? Você vai esquecer a velocidade, esquece ela, beleza? Tira ela aí. E você, vou até colocar assim, ó, você vai esquecer a velocidade e você vai fazer a operação com os que sobraram. Então vai ficar aqui, ó, D e T, distância e tempo. Professor, que operação eu faço? Como está um sobre o outro, você vai fazer aqui uma divisão, distância sobre o tempo. Que se você perceber é exatamente o que a gente tem na fórmula, só que tu não precisa usar a fórmula se não quiser, tu pode usar só o triângulo, beleza? Professor, então assim, se eu quiser calcular a velocidade, eu esqueço a velocidade e faço a operação com os dois que sobrou. Isso. Se tiver um em cima do outro, tu faz a operação de divisão. Show, é isso mesmo. Bom, digamos que eu, em uma questão, precise achar o tempo que demorou para um determinado carro completar um certo percurso. Beleza? Preciso achar esse tempo. Como que eu vou fazer? Bom, eu esqueço o tempo. Professor, mas eu quero é ele. Pois é, mas a forma de fazer é assim. Você tira ele, esquece ele e faz a operação com os que sobraram, ou seja, distância e velocidade. Qual a operação, professor? Ora, como ficou um sobre o outro, você vai fazer também a divisão. Beleza? Então, se eu quero achar o tempo, eu faço a divisão da distância pela velocidade. Show? Beleza, professor. O que é que mais uma questão pode pedir, professor? Bom, a questão ela pode te pedir, como acontece muito, a distância percorrida. Bom, se você quer a distância percorrida, você esquece o D aqui, tá certo? E você vai fazer a operação com os que sobraram. O que foi que sobrou? VT, velocidade e tempo. E nesse caso aqui, eu tenho eles, olha só, um do lado do outro. Se está um do lado do outro, no lugar da divisão, eu vou fazer a multiplicação, beleza? Ó, esse aqui vezes esse aqui, professor, se eu quiser saber a distância. Exatamente, se você quiser saber a distância. Tranquilo? Vamos fazer exemplos para a gente aqui ver como é que a gente usa
da maneira mais rápida esse triângulo mágico aqui, tá? O triângulo do Deus vê tudo. Tu já entendeu, né? Por que é triângulo do Deus vê tudo? DVT, né? Deus vê tudo. Show de bola, professor. Então, vamos aplicar nas questões isso aqui para ver como é que a gente resolve as questões com isso. Bora lá, gente. Ó. Questão 19 agora. Olha só o que a questão 19 nos diz. Agente de trânsito aqui 2024 diz o seguinte. Durante um trajeto de 2 horas... Opa, professor, já identifiquei aqui ó, o intervalo de tempo. Exatamente, o T aqui que é o nosso intervalo de tempo, tranquilo? Durante um trajeto de 2 horas, uma pessoa manteve o seu carro a uma velocidade de 90 km por hora. Tem uma velocidade aqui também, professor, 90 km por hora. Vou deixar isso aqui registrado. Ó. Show! Nas próximas 3 horas de viagem, manteve uma velocidade de 80 km por hora. Então ele está dizendo que teve outro percurso que durou 3 horas e que ele manteve uma velocidade de 80 km por hora. Dessas 5 horas, durante essas 5 horas, a distância percorrida em quilômetros foi de... Bom, ele está pedindo a distância e eu tenho 2 percursos. Vê se faz sentido para você. Eu vou calcular a distância no primeiro percurso, depois eu calculo a distância no segundo percurso, e aí para eu saber a distância total eu vou somar. Show? Pronto. Então vamos fazer isso, professor. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Vou usar aqui o triângulo mágico. Ó. Aqui no nosso triângulo mágico é aquele famoso triângulo do Deus vê tudo, né? Ó. DVT. Professor, eu quero saber aqui a distância. O que é que eu faço com ela? No nosso triângulo você vai esquecer a distância. E aí você já entendeu, né? Ó. Você vai fazer a multiplicação aqui da velocidade vezes o tempo. Faz a multiplicação. Vamos fazer isso para o primeiro percurso, que eu vou chamar de D1. Olha só. D1 vai ser igual a velocidade, professor, no primeiro percurso. Está aqui, 90. Ó. Beleza. E o tempo, professor, no primeiro percurso, quem que vai ser? Ele diz aqui que é de 2 horas. A gente tinha até marcado aqui. Ó. 90 vezes 2, isso vai me dar uma distância aqui de 180 quilômetros. Beleza, já tenho aqui ó, a distância percorrida no primeiro trecho. Professor, no segundo trecho? Bom, ele diz que nas 3 horas seguintes ele manteve uma velocidade de 80 km por hora. Como é que a gente vai fazer aqui então? Segundo trecho, velocidade vezes tempo, 80 vezes 3. Show de bola, professor. E aí? 8 vezes 3 dá 24, então 80 vezes 3 vai dar 240 quilômetros. Show de bola, professor. E agora, para eu saber a distância total, você vai somar. Ó. Distância total. Você vai fazer aqui 180 mais 240, isso daqui vai dar 420. 420 quilômetros. É a nossa resposta que está aqui na nossa alternativa D, nessa nossa questão 19 aqui. Muito boa, né? Essa questão serve para a gente aprender a usar aqui o triângulo mágico diretamente numa questão para o cálculo de distância. Lembrando que a questão ela pode te pedir distância, pode te pedir velocidade, pode te pedir tempo. Isso tudo aqui dentro do assunto de velocidade, tranquilo? De cálculo de velocidade. Show de bola, professor. Já entendi essa primeira. Bora para a segunda. Olha só. Segunda diz assim, considere as seguintes situações. Um motorista deseja sair às 8 horas da manhã de Luna e chegar em Vitória exatamente às 11 horas. Professor, se ele vai sair às 8 horas e vai chegar às 11, qual o intervalo de tempo? 8, 9, 10, 11, 3 horas, tá certo? Então eu já sei que o intervalo de tempo aqui, professor, vai ser de 3 horas. Show de bola, professor. O que mais? Bom, ele diz assim, considerando que não haverá qualquer tipo de intercorrências no caminho, qual a velocidade que o motorista deverá manter para chegar exatamente naquele horário? Considere que a distância entre Luna e Vitória seja de 180 quilômetros. Bom, eu tenho D de distância, eu tenho aqui o tempo, olha só. Vou usar aqui o nosso triângulo mágico. Triângulo do Deus vê tudo, professor. Ele está vendo que eu estou estudando aqui. Pois é. Ó, Deus vê
tudo, né? Distância, velocidade e tempo. Como eu quero saber a velocidade, eu esqueço a velocidade. E aí eu vou fazer a operação com os que sobraram, professor, que é distância e tempo. Faz a divisão, porque está um em cima do outro, né? Isso, pegou já. Então a velocidade aqui, ó, vai ser distância, 180 quilômetros. Tempo aqui, olha só, foi quantas horas mesmo que a gente falou? 3 horas. 3 horas. Se a gente fizer essa conta, vai ficar 60 quilômetros por hora, beleza? E aí isso está na nossa alternativa D, que é a resposta dessa questão 20 aqui, beleza? Já a nossa 20ª questão do nosso material. Então veja que não tem segredo aqui essas questões. São questões de concurso e são questões que você não pode perder. Uma questão tranquila dessa maneira aqui, beleza? Bora para a nossa próxima questão, professor. Questão 21. Olha só. Com seu carro, Jefferson faz o percurso de sua casa até a casa de sua mãe, desenvolvendo uma velocidade média de 70 km por hora e gastando 3 horas. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender. Com essas informações, pessoal, ele permite você calcular a distância entre a casa do Jefferson e a casa da mãe dele. Então, eu posso calcular essa distância. Vamos começar fazendo isso? Lá do nosso triângulo mágico, professor. De novo, professor. Ele resolve aqui um bocado de coisa. Lá do nosso triângulo mágico. Triângulo do Deus vê tudo, professor. Exatamente. Você vai fazer aqui, ó, para achar a distância, você já entendeu. Esquece o D, que é a distância, e você vai fazer a operação com os que sobraram. Quem é, professor? Velocidade vezes tempo. Então eu sei que a distância até a casa da mãe do Jefferson é velocidade 70, tá aqui, vezes o tempo, 3 horas. 70 vezes 3, 210 quilômetros. Já tenho essa informação. Aí vamos continuar lendo a questão aqui para saber o que é que ele pede. Em um determinado dia, Jefferson combinou de levar sua mãe em uma consulta às 14 horas. Beleza. Se Jefferson só conseguiu sair de sua casa às 12 horas com seu carro, qual a velocidade média ele terá que desenvolver para, no mesmo percurso, ou seja, nos 210 quilômetros, chegar no horário combinado com sua mãe? Bom, se eu quero achar aqui a velocidade, pessoal, eu volto aqui ao triângulo do Deus vê tudo, ó. Dessa vez eu quero a velocidade, professor, então eu esqueço a velocidade. Exatamente. Se eu esqueço a velocidade, eu vou fazer a operação aqui de divisão, porque está um em cima do outro, da distância e do tempo. Bora então fazer isso, ó. Nossa velocidade vai ser distância dividido pelo tempo. Quem é a distância, prof? 210 quilômetros. E qual foi o tempo, professor? Bom, ele saiu de casa às 14 horas, às 12 horas, na verdade, precisa chegar às 14. Então, 12, 1, 2, né? 13, 14. Então, 2 horas aqui. Show de bola, divide 210 por 2, isso aqui vai dar 105 quilômetros por hora. Essa é a velocidade aqui procurada e está na nossa alternativa D de Deus vê tudo, nessa questão aqui que a gente acabou de fazer, questão 21 já, beleza? Professor, show de bola. Bora para a nossa próxima questão aí, ó. Pronto, Corpo de Bombeiros da Bahia, soldado aqui 2023, diz o seguinte, ó. Para manter a saúde física e mental, uma pessoa faz caminhadas diárias em um parque público, percorrendo 3 vezes uma pista de 1,5 km de comprimento. O tempo utilizado para cada volta é de 15 minutos. Cada volta, tá? Ó, cada volta 15 minutos. Utilizando os conceitos de física, podemos determinar que a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida durante essa caminhada é de... O que é que ele quer, professor? Velocidade. Bora para o triângulo, professor. Triângulo do Deus vê tudo. Triângulo mágico aqui, ó. Se liga aqui. DVT, professor. Deus vê tudo aqui, ó. Tá vendo que eu estou estudando, professor? Eu vou passar. Pronto. Faça a sua parte, né? Então é o seguinte, se eu quero achar aqui a velocidade, tu já se ligou no que é que eu tenho que fazer, né? Ó, tu esquece a velocidade e tu faz aqui a divisão da distância pelo tempo.
Tem um detalhe aqui importante que eu tenho que te falar, pessoal. Olha só. A distância é 1,5 km. Beleza, eu sei o valor da distância. Agora o tempo. Bom, repara que ele pede a velocidade em quilômetros por hora. Tá vendo? Ó? E esse tempo aqui ele está em minutos. Então, se eu usar o tempo em minutos aqui no triângulo do Deus vê tudo, não vai dar certo, porque a velocidade tem que ser aqui, segundo o pedido dele, em quilômetros por hora. Professor, então como é que eu faço para passar esses 15 minutos para hora? Uma maneira que eu gosto de pensar, que eu acho fácil, é o seguinte, ó. 15 minutos, tu concorda comigo que é 1 hora dividido por 4, ou seja, é 1/4 de hora? Bom, 1 hora tem 60 minutos. Se tem 60 minutos, quer dizer que eu vou fazer 15 mais 15 mais 15 mais 15. Ou seja, 15 minutos vai ser 1/4 de hora. Então eu vou usar no meu tempo aqui, gente, no lugar de 15 minutos, olha só, eu vou usar isso aqui como 1/4 da hora. Ah, professor, porque a hora tem 60 minutos, se eu dividir para 4 fica 15 minutos. Exatamente, pegou, beleza? Então aqui, ó, vou usar 1/4, professor. Isso. Então bora lá fazer esse cálculo aqui, ó. Vou te explicar que a gente vai usar essa forma de calcular algumas vezes durante a resolução das questões, tá? Então bora lá. Distância, professor, 1,5. Show de bola. E o tempo, professor? 1/4 de hora. Como é que eu faço essa divisão aqui, professor? Tem duas frações aí, como é que eu vou fazer? Gente, eu vou te falar a forma mais fácil de você resolver isso aqui sem precisar pensar muito, tá certo? Olha só, quando você tiver uma situação desse jeito, você vai simplesmente fazer assim, ó. Esse último número aqui de baixo, ele vai dar um mortal twist carpado aqui, ó, e vai multiplicar esse número aqui de cima. Tranquilo? Só isso, professor? Só isso. Vai virar uma multiplicação isso daqui. Então eu vou fazer como, prof? Tu vai fazer assim, ó. V vai ser igual a 4 vezes 1,5. Beleza, 4 vezes 1,5, gente, isso daqui vai dar 6 quilômetros por hora. 6 quilômetros por hora, que é o que consta aqui da nossa alternativa E nessa nossa questão aqui, ó, questão do Corpo de Bombeiros 2023, beleza? Uma questão tranquila. Se liga nesse lance do tempo, certo? Se a velocidade está em quilômetros por hora, eu não posso usar em minutos. Eu tenho que, de alguma forma, ali converter para hora. Tranquilo? Professor, existe uma forma geral, assim, de conversão? Tu pode usar uma regra de 3. Tu pode fazer assim, ó. Deixa eu te explicar aqui de uma outra forma, né? Se tu não quiser ter esse raciocínio que eu falei, tu pode falar assim, ó. 1 hora está para 60 minutos, então x horas está para 15 minutos. Beleza? Faz aqui meios pelos extremos, né? Tu vai chegar à conclusão de que x vai ser igual a 15 dividido por 60. Se você simplificar por 15 o numerador e o denominador, isso aqui vai dar 1/4, que é exatamente o que a gente usou. Outra maneira ainda de você raciocinar, você pode pensar só o seguinte, se eu quiser passar aqui de minutos, olha só, se eu quiser passar de minutos para horas, professor, como é que eu vou fazer? Você vai simplesmente dividir por 60, certo? Então, passar de minutos para hora é só dividir aqui por 60. Então, eu ficaria 15 dividido para 60, que aí quando eu simplificasse, daria novamente, óbvio, o mesmo valor de 1/4. Tranquilo? Aí eu jogo lá no Deus vê tudo e acho a minha resposta para a minha velocidade aqui. Tranquilo? Beleza, professor. O que mais a gente tem para ver, professor? Tem outra questão aqui, ó. Olha só, essa questão aqui, se liga aqui, ó. A imagem apresenta o trajeto de um automóvel que teve um deslocamento de 50.000 metros. 50.000 metros, professor. Beleza. Em 45 minutos. Show de bola. Então, vamos analisar aqui, professor. Ele tem aqui, ó. Olha só. Um deslocamento de 50.000 metros. 50.000 metros. Beleza. Professor, 50.000 metros, dá pra gente passar para quilômetros? Dá sim. Pra gente passar para quilômetros,
Esse 1000, a gente pode, esses 3 zeros aqui do 1000, ó, 50.000, a gente pode falar como quilo. Então, no lugar de 50.000 quilômetros, eu vou falar 50 quilômetros, entendeu? Então, esse 1000 aqui, ó, é o K. Então, eu sei que 50.000 quilômetros é 50 quilômetros. Fechou? Beleza, prof. E ele faz isso num tempo de 45 minutos de novo. Ó, professor, como é que eu vou fazer aqui? Bom, tu pode se ligar no seguinte, ó. Vamos ver se você entende esse raciocínio. Se você entendeu que 15 minutos é 1/4 da hora, tu concorda comigo que 45 minutos é 3 vezes o 15? Se eu fizer, ó, 15, 30, 45, 3 vezes, cadê? 15, 30, 45, 3 vezes. Então, eu posso dizer que esse tempo vai ser, no lugar de 1/4 de hora, vai ser 3/4 de hora, beleza? Então, o tempo que eu vou usar vai ser 3/4 da hora. Pode misturar não, professor, e achar logo metros por minuto aqui, deixar do jeito que tá? Não dá, porque em todas as unidades está em quilômetro por hora. Então, eu sou obrigado tanto a passar esse metros aqui, ó, para quilômetros, como a gente fez, como o minuto para hora. Tranquilo? Então, por isso que eu não posso fazer. Professor, se eu quisesse fazer por regra de 3 esse tempo aí, daria certo? Daria também, ó. Você faz assim, ó. 1 hora está para 60 minutos, assim como x horas está para 45 minutos. Faz aqui meios pelos extremos, regra da Xuxa, você vai chegar aqui x, que é o valor da hora que você quer, né? Vai ser igual a 45 dividido para 60. Vamos simplificar aqui por 15, o numerador e o denominador. Ó, mais fácil você fazer por raciocínio, né? Do que ele fazer essas contas aqui. Então, isso daqui ficaria 3/4 de hora, beleza? Ou você poderia fazer também, como eu te expliquei agora há pouco. Já divide o 45 por 60, porque para passar de minutos para hora é só dividir por 60. Daria do mesmo jeito. Eu recomendo que você faça com raciocínio mesmo, porque já vai te dar mais tempo ali na hora da prova. Show? Beleza, professor. Então eu tenho tempo. Aqui, ó, 3/4 de hora e tenho aqui em cima a distância, o deslocamento. Como é que eu faço para saber a velocidade? Deus vê tudo. Então você vai fazer aqui, professor, sempre ele, professor. Cara, questões de movimento uniforme, questões de velocidade, você sempre vai usar o Deus vê tudo, tá bem? Ó? DVT, Deus vê tudo. Pronto. Velocidade, prof, eu já sei que eu vou esquecer a velocidade e eu vou fazer aqui, ó, a divisão de quem sobrou, professor, que é a distância pelo tempo. Beleza? Então, a minha velocidade, fazer aqui em cima, vai ser a distância 50 km dividido pelo tempo, isso aqui vai dar 3/4. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso aqui? Bom, eu já te expliquei como é que a gente faz nessa situação. Eu falei que ia aparecer outras vezes. Você vem aqui, ó, esse aqui de baixo, ele vai dar aquele velho mortal twist carpado e vem multiplicar aqui em cima, ó. Então vai ficar assim, ó. A gente pode representar isso da seguinte forma. 4, chegou lá para multiplicar, vezes os 50, professor, pronto. E o 3, professor, bota ele aí de novo, ó. Vezes 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, show? E o resultado eu vou fazer a divisão. 4 vezes 50 dá 200. 200 dividido para 3, isso daqui, se você fizer a conta, vai dar aproximadamente 67. Então, multiplique e divide, professor. Isso. Então, eu vou ter uma velocidade de aproximadamente 67 km por hora, professor. Essa daqui é a minha velocidade. Perfeito. 67 km por hora, isso consta da nossa alternativa D, aqui pra gente de Deus vê tudo, né? Beleza, pessoal? Então, assim, ó, próxima questão e as outras partes do assunto que a gente está estudando, né? De movimento retilíneo uniforme, ainda sobre velocidade, aceleração, toda essa parte de movimento a gente faz nas próximas aulas, beleza? E eu te espero lá. Valeu, tchau, tchau.